Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui no Portal do José fazendo uma sequência, uma roda de conversas aqui com grande profundidade de temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, que é o nosso propósito aqui, né? Sempre jogar luz sobre temas, sobre franjas, sobre temas que são tabus, temas que são sonegados da grande parcela do povo brasileiro. E hoje eu estou aqui com o professor Nildo Orix, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor, formado lá na Universidade do México, Argentina, Venezuela, enfim, tem muitos trabalhos publicados, uma visão bastante eclética e importante sobre vários assuntos. E uma das questões que tem chegado sempre aqui no Portal do José é para a gente falar sobre a influência das religiões, sobretudo o crescimento das religiões neopentecostais aqui no Brasil, porque a gente está vendo o presidente da República fazendo um périplo por vários desses templos, ao lado de pastores cuja reputação é questionada por muita gente, e o presidente, que não parece ser um homem muito afeto à Bíblia, ele não conhece os assuntos bíblicos, porque ele só cita o João 8:23 e ponto final, né? Até eu já aprendi de tanto que ele repete, mas ele está esgotado por ali. Então eu queria passar aqui para o Nildo. Qual a importância das igrejas, das religiões no Brasil, na América Latina? Esse é um fenômeno que acontece em outros países também. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, elas estão grandes na Argentina, no Chile, no México, Bolívia. Como é que é isso? Ou só nós aqui que estamos diante desse crescimento que se prevê que em 2032 será assim total? Bem, a partir do governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, ele assume a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 81, os Estados Unidos começaram uma mega operação de exportar para cá essas religiões. Começaram com missões, quase aquelas missões de colocar... Catequizadoras, colocar um missioneiro lá no meio da Amazônia e começaram a colocar nas favelas, garantidos por dólares. Os Estados Unidos, quando exportam, eles exportam junto com a verdinha, que está escrito lá, In God We Trust. Sim, sim. Em Deus acreditamos. Mas isso para a América Latina inteira. Para toda a América Latina, de maneira que esse fenômeno aqui é um fenômeno latino-americano, que se expressou agora na ofensiva contra Evo Morales, que existe na Argentina, que existe no México, na América Central, El Salvador, Guatemala, Honduras, é fortíssimo, no Caribe. Então ele é um fenômeno latino-americano. E isso eu quero chamar a atenção aqui dos nossos amigos pensantes. Os amigos pensantes do Portal do José, que esse é um fenômeno que diz respeito a uma dupla determinação. A ação do imperialismo dos Estados Unidos aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um tema mais delicado, que é o tema da religiosidade do povo latino-americano. Esse povo aqui se fez religioso por uma ação da Igreja Católica. A conquista da América foi uma conquista feita na base da violência e da cruz contra os indígenas. Foi um ato de barbárie da Igreja Católica. A evangelização dos índios aqui, matando a sua cosmovisão, destruindo o seu mundo dos impérios incaico, azteca, e construindo uma religiosidade que já era uma religiosidade dos reis da Espanha, né? Felipe e Isabel. Só me permite eu gostaria de só acrescentar um ponto nisso que você está falando, é que houve também muita crueldade também, né? Porque quando a gente chega no Peru, chega em Cusco, quando você pega lá os principais templos quichuas, eles foram demolidos e nos seus lugares foram construídos instituições religiosas católicas congêneres. Por exemplo, o Templo das Mulheres quichuas, eles derrubaram e fizeram um convento. E por aí vai. Então, quer dizer, é uma crueldade danada, né? Olha, os crimes da Igreja Católica na América Latina são gigantescos. O católico pensante aqui do Portal do José tem que ter uma avaliação crítica da Igreja Católica. Uma coisa é o sujeito que se declara cristão. E que tem fé, a fé é uma coisa individual, né? Isso. Então, esse sujeito que se declara cristão e que quer seguir os mandamentos de Jesus Cristo, ele não pode confundir isso com a ação do Vaticano, que cometeu crimes imensos na humanidade, com
papas tão anticomunistas e anti-terceiro-mundistas como João Paulo II, ou mesmo agora, que vejam a luta de Bergoglio para tentar uma reforminha na igreja, e como as resistências são enormes, José. Então, está muito posto isso. Então, a igreja é também uma instituição, a igreja católica, uma instituição com imensos crimes. O mesmo acontece com essas igrejas pentecostais, porque esses pastores que estão aí, eles são traficantes da fé do povo. Vejam que eles querem o dinheiro do povo. Vejam que eles transformam a sua atividade pastoral em dividendos para render mandatos políticos em negociatas com os governos, em nome da fé. Isso é uma picaretagem, isso é um banditismo. Eu queria te perguntar se eles se eles não se comportam, de certo modo, como partidos políticos, né? Eles são um partido político. Porque eles elegem bancadas, as bancadas seguem uma série de mandamentos. E o mais paradoxal dessa história toda é que os pastores evangélicos que viram deputados e tal, eles, quando se pronunciam no parlamento, eles sempre votam contra as pautas populares. Vota contra o povo evangélico, que é, na sua grande maioria, proletário e classe trabalhadora. E que não acompanha. Então aí entra um tema. A religião é, por excelência, alienação. Então eu queria dizer duas coisas aqui para os pensantes do Portal do José. Primeiro, eu não estou aqui para atacar a sua fé individual. A tua fé não me diz respeito. É um assunto exclusivamente de índole pessoal. Se você atua numa religião afro, se é católico, se é pentecostal, se é zen budista, isso não me diz respeito. Isso me diz respeito quando se manifesta no reino da política. E no reino da política, então, eu digo que isso é uma impostura. Segundo postulado básico, não são os deuses que criam os homens e o mundo. É o mundo e os homens em completa aflição, os homens repletos de necessidades, os homens que não sabem sobre seu destino, os homens que temem o cotidiano, que temem a morte, que temem deixar seus filhos sem um mínimo de serviços públicos assegurados, que estão afogados no desemprego, nesse imenso vale de lágrimas. Esse homem, no absoluto desespero, na falta de cultura, na falta de educação, ele joga a sua sorte nos deuses. E ele supõe que esses deuses, que os únicos que podem salvá-lo, são os deuses que não pertencem ao nosso mundo. E é por isso, isso significa hipotecar o nosso futuro para algo que não existe. Esse é o mecanismo básico da alienação. Ele não sabe que ele é detentor de um imenso poder. O poder de mudar esse mundo, ele com as suas mãos, com a sua ira, com a sua iracúndia, se reunindo com seus irmãos de necessidades, para sair desse reino de necessidade e entrar nas portas de um reino de felicidade que eu chamo socialismo. E o caminho dessa certeza é o caminho da revolução, onde você se encontra com os demais, onde você abandona a tua angústia pessoal e começa a compartilhar. O José tem os mesmos temores que eu. Então nós temos que nos organizar para mudar esse mundo. Esse mundo não será mudado por deuses que apenas imaginamos, que nos atormentam, que nos aliviam, que nos punem ou nos absolvem. Esse mundo não será menos ainda mudado por pastores que traficam com a nossa fé e que vão lá no Congresso votar contra os interesses do povo. Esse mundo será mudado quando as vítimas do sistema se encontrarem em comunhão e em favor de causas que são as nossas, da classe trabalhadora, desses milhões de latino-americanos errantes que estão submetidos a todo tipo de discriminação, violência, exploração, nesse continente que podia ser imensamente rico e sob condução das classes dominantes é imensamente pobre e miserável. Pois é, você tocou na palavra alienação. Dá para a gente estabelecer alguma relação de causa e efeito entre falta de educação do povo e a busca? As pessoas não têm informação concreta de que é o homem que pode mudar a realidade dele. Essa falta de informação, e aí a gente tem toda uma cultura televisiva, midiática, musical, que não dá muita reflexão crítica para essas pessoas. Ao contrário. Ao contrário, né? Você acha que um povo mais escolarizado seria um povo com mais capacidade de entender melhor essas questões que você está falando? Não. Por quê? Sou professor universitário e tenho imenso orgulho do que eu faço e não quero fazer outra coisa, exceto trabalhar pela Revolução Brasileira. Mas o meu cotidiano, José, é de professor. Eu entro na sala de aula toda terça e quinta, tenho que dar aula
para um curso diurno e noturno na Faculdade de Economia. Então veja, se você buscar a escolaridade, você vai ver que no Brasil, nas pesquisas eleitorais, aqueles que possuem maior escolarização eram os que mais votavam em Bolsonaro. É um fenômeno. Segundo, um sujeito pode ter um doutorado e ser um completo alienado sobre as coisas essenciais. Sim. O sujeito pode ser doutor em Direito ou em Física Economia, quântica. Física Quântica, e ele não parou para ler os nossos autores, não parou para ler um filósofo como Álvaro Vieira Pinto, um brasileiro, não parou para ler a Antropologia de Darcy Ribeiro, não parou para ler, que eu estou lendo essa semana, eu agora, sessentão aqui, estou lendo a Luísa Azevedo, O Cortiço, um livro extraordinário que a minha irmã, a Nilva, professora, já tinha me alertado e eu estou lendo agora, que é uma coisa belíssima. O douto em física, lá em Harvard, como essa pobretona da Tabata, ela está lá em Harvard, ela desconhece a literatura da figura que eu considero o maior literato do Brasil, que é Lima Barreto, esse sujeito que viveu aqui no Rio de Janeiro. Então, sem a teoria de um Rui Mauro Marini, sem a antropologia de um Darcy Ribeiro, sem a filosofia de um Álvaro Vieira Pinto e de um conjunto de Gondim da Fonseca, de um conjunto de autores que não circulam para o meio universitário. Porque a Universidade Brasileira, ela é toda afrancesada. Da Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, a Faculdade de História. Nas engenharias, quero falar com os engenheiros. Os engenheiros que têm um mercado de trabalho um pouquinho mais estável, tinha até bem pouco tempo, agora está muito mais difícil também para eles, eles nunca leram o conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, que é um tratado sobre ciência e técnica no mundo contemporâneo, 2 tomos maravilhosos. Então um sujeito sai da faculdade de engenharia, ele não sabe que o Brasil estava pagando 6 bilhões de dólares por conceito de royalties e patentes. E ele está bem empregado numa estatal, numa multinacional, e ele não sabe que ele está oprimindo o nosso povo. Que quando o sujeito compra um celular, ele está pagando royalties. Que quando ele importa uma marca, ele está pagando royalties. Isso sai do couro do nosso povo. O pior são engenheiros da Petrobras que são favoráveis à privatização da Petrobras. Aí mesmo essa gente não presta. Eu digo claramente que um sujeito que pensa isso numa empresa como a Petrobras, ele merece ir a juízo público. Porque nós não podemos ser condescendentes com gente que ganha de uma riqueza. Quer dizer, os engenheiros saem das faculdades não entendendo que esse Brasil é um Brasil petroleiro, José. Eu vivi no México. E a população mexicana sabe a importância do petróleo. Eu vivi na Venezuela e o povo venezuelano sabe a importância do petróleo. O povo brasileiro não sabe a importância do petróleo. E o presidente Lula e a presidente Dilma, que foram os responsáveis em sua época da descoberta do pré-sal, nunca pararam o Brasil em rádio, em cadeia de rádio, jornal e televisão, em cadeia nacional, para dizer: temos uma imensa riqueza petroleira e essa riqueza terá que ser usada de maneira estratégica, e vamos tirar as multinacionais da Petrobras, não vamos fazer leilões, não vai ter lei da partilha, e por que vai ser assim, e convocar o povo. Nós que já tivemos uma campanha do petróleo é nosso. Então veja, esse elemento da consciência não tem a ver com a escolarização, porque a escola hoje, como você suspeita, e eu digo junto com as igrejas, com a indústria cultural, da qual a televisão capitaneia, e com as universidades, são instrumentos de alienação do nosso povo. Pois é, o grande incômodo que as pessoas veem nisso é justamente a mistura da política com a religião, porque isso acaba por ter efeitos concretos sobre a vida de todos, sendo o cara evangélico ou não. Na medida que você tem uma bancada evangélica, que tem lá 215 deputados, e eles votam a favor da reforma da Previdência, que ferra com todo mundo, então quer dizer, é uma ação que passa por dentro de uma igreja, mas que pune o povo inteiro. Que acaba. Então, quer dizer, esse que parece ser o grande problema, porque, como você disse, né, as pessoas terem a sua fé, isso é um direito humano. Você não vai querer amputar isso de ninguém. Intocável do ponto de vista individual. Eu não discuto se o sujeito se declara pentecostal. Agora, o presidente da República ir tomar um óleo na cabeça e ajoelhado lá diante de uma figura. Isso é uma pilantragem, uma bandidagem, um tráfico com a fé do povo, que vai do presidente da República a esses pastores que estão aí, a essas igrejas que acumulam riqueza e não pagam impostos, que dão uma vida nababesca,
para os pastores e para seus bispos, para seus presidentes de igreja, e afunda o nosso povo na ignorância e na condição de ovelhas. Como é que enfrenta isso? Como é que se enfrenta essa questão, Nildo? Isso enfrenta primeiro, se você observar na história brasileira, você vai ver que um sujeito como Getúlio Vargas não namorou com a igreja, toda a sua primeira parte, só depois, foi um erro. Veja um político aqui do Rio de Janeiro, Neo Brizola, nunca se associou a igreja alguma. Apesar de ter formação religiosa. E ter formação evangélica. De ter formação, mas nunca confundiu. O que é um político decente? É um político que respeita o caráter laico da República e que não só respeita, como reproduz o caráter laico da República. Então, aquele que se declarar deputado pastor, eu o declaro um impostor, que merece todo o nosso repúdio. E uma coisa que uma república, a Revolução Brasileira vai ter que fazer é tirar a televisão das igrejas. Que as igrejas todas abertas podem professar sua fé. Na verdade, elas são partidos políticos que estão em uma igualdade, quer dizer, numa condição privilegiada. Eu não entendo por que os sindicatos não podem ter uma televisão. Eu não entendo por que a minha universidade não pode ter uma televisão de alcance nacional. Agora, igrejas possuem canais de televisão abobando, alienando, desrespeitando o nosso povo cotidianamente, simulando milagres que são verdadeiras imposturas, mentiras, calhordices que estão aí e que precisa ser enfrentado. Então, a fé tua, eu tenho um respeito total, não discuto. Mas quando isso vem para a arena política, e eu te digo hoje no Brasil, a proposta de uma Revolução Brasileira é: as igrejas têm plena liberdade de funcionamento, sem canal de televisão. Eu acho até que a esquerda, né, poderia utilizar aí um mandamento neoliberal. Explico. Por exemplo, quando se fala muito em regular os meios de comunicação, qual é o pensamento neoliberal? É exatamente o contrário. Vamos desregulamentar. Vamos desregulamentar para o sindicato ter a sua... Todo mundo ter acesso. Não é? Então seria uma boa proposta legislativa. Vamos adotar isso, todo um sindicato ter a sua televisão, as associações de empregados de qualquer lugar, né? Os clubes de futebol, enfim, vamos democratizar. E isso atenderia, José, isso atenderia um outro requisito, que é o seguinte: se você aí tiver aí com essa bobajada de Netflix, que eu não tenho na minha casa e sou um combatente contra, ou se tu pegar os canais de cabo, televisão a cabo, ou pior ainda, se pegar a televisão aberta, você vai ver que você não tem escolha. Os programas são absolutamente similares. Tem um programa de violência em cada um deles, tem um programa de baixaria, os reality shows, as novelas, é tudo a mesma coisa. Então você, quando diz assim, vamos desregulamentar total, significa o seguinte: que nós teríamos que ter escolha. Por que não 400 canais? Que eu possa ver esse teu programa na televisão aberta. Por que não a Universidade Federal do Rio de Janeiro? Nós, professores, não podemos nos associar e fazer uma televisão? Por que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não pode ter um programa de alcance nacional? Vamos desregulamentar. Por que as centrais sindicais não podem? Para dar, sabe o quê? Para você que está aí torcendo o nariz, para dar opções. Para você saber ouvir programas, e em vez de Ratinho, um programa especial sobre Lima Barreto, que é da nossa cultura, o Aloysio Azevedo, para entender o que é uma reflexão crítica sobre o carnaval. Veja, o carnaval. Não para vender o carnaval como mercadoria, para entender a festa do nosso povo, o nosso folclore, para entender a nossa cultura. Isso é fundamental. Isso nós não temos, porque tem um monopólio, tem uma república, e que os políticos, bom moço, eles não querem tocar nisso, porque eles querem ficar simpatiquinho, acho que vão fazer tudo dentro da lei e da ordem, e a lei e da ordem está completamente subvertida, não funciona mais. Ô Nildo, eu quero que você, quando voltar ao Rio de Janeiro, a gente troque figurinhas, você volte aqui lá para café, porque o Brasil produz muitos temas, muitas pautas, né? Falta de assunto a gente não vai ter. E você é uma pessoa ativa, um pensador, permanente praxis, que é uma coisa importante, né? Não basta apenas a gente pensar. Quando eu crio esse espaço aqui para a gente se comunicar, eu vou muito na história que Noam Chomsky diz, né? Que o conhecimento ele gera oportunidades e as oportunidades geram responsabilidade. Então, se você adquiriu tanto conhecimento, professores adquiriram, a gente tem essa missão de ir para o combate, jogar as nossas ideias. Pode ser que você não concorde com nenhuma delas, mas a gente está futucando aí a tua mente.
E a gente espera ter dado uma contribuição hoje, não é isso, Nil? Olha só, o Noam Chomsky aprendeu muito de um sujeito que todos conhecem aqui, ou muita gente conhece, que é o George Orwell. Que é Eu esse pensei inglês... que você ia falar assim, Carlinhos Marx. Não, porque o Chomsky é um anarquista, embora ele tenha lido o Marx, não é da predileção dele. Ele não vem dessa tradição marxista, mas ele, filho de judeu, da classe operária, ele lia a imprensa operária, muito ilustrada em hebraico, que um operário não precisa ser burro, ao contrário, os operários mais antenados são leitores, são críticos, né? Então eu aproveito essa oportunidade que você me deu aqui, no Lapa Café, agradeço o convite por estar aqui no Portal do José. E o George Orwell dizia algo que o Chomsky repete, que é o seguinte: a imprensa teme a opinião pública bem informada. E um canal como o teu ajuda a criar uma opinião pública bem informada, não por causa da minha modesta presença aqui, mas pelo conjunto de figuras que você traz aqui para discutir o Brasil. Eu, modestamente, quero fazer um único debate, que é o debate sobre a Revolução Brasileira, que está em curso no Brasil e que depende precisamente de uma atitude militante, da praxe militante, de todo aquele que está angustiado, apavorado e temente pelo futuro da grande maioria do nosso povo. E com imenso prazer volto aqui. Então tá bom. Gente, obrigado. Até o nosso próximo Portal do José. Mande suas críticas, sugestões, eu leio tudo, passo aqui as mensagens que vocês quiserem, professor Nil Dorix. Tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau.